Dia, bom dia. Aí, melhor. Eu já quero começar para eu poder ir direto ao ponto com a congregação. Eu quero começar com uma pergunta para nós nessa manhã. E a pergunta é a seguinte: você já conheceu uma pessoa que não é autêntica? Parece que quando você conversa com essa pessoa, ela está interpretando um personagem assim, ou de repente acontece uma situação e você fala assim: agora eu te conheci de verdade. Você nunca tinha percebido que você era desse jeito, né? Às vezes a gente vai assistir algum programa de TV, tem os apresentadores, daí você coloca às vezes numa TV local assim, meu Deus, que apresentador ruim, né? Parece que ele está interpretando uma pessoa, ou ele está querendo interpretar alguém, né? E eu lembro que uma vez eu estava vendo a entrevista de um político, existe um político muito famoso, que eu não vou citar o nome aqui, mas eu nunca vi a autenticidade nesse político, nunca vi autenticidade nele. E toda vez que eu vejo ele num debate, ele é tipo famoso nacional, tá? Toda vez que eu vejo ele num debate ou numa entrevista, parece que ele está interpretando um personagem. Então ele olha assim para a câmera e faz, por quê? Não sei o quê e tal. Daí você fala assim, parece um ator. Aí esses dias atrás apareceu para mim um Reels, e ele estava numa entrevista com um cara, e de repente acontece uma situação inusitada nessa entrevista, e ele e o cara caem na gargalhada, os dois. Aí eu falei assim, a primeira vez que eu vi esse cara de verdade, eu vi quem é ele de verdade, porque naquele momento de riso, naquele momento de uma emoção que ele não conseguiu segurar, ele não conseguiu atuar ali, ou nem forçar uma risada, mas eu vi uma pessoa, pela primeira vez, ele autêntico ali. Olha só, aqui está o cara que eu conheço. Porque o cara que eu vejo no debate, o cara que eu vejo nas entrevistas eu quero ajudar os pobres, eu quero, né? Mas ali naquele momento em que, meio quinta série, assim, que tá tipo assim, e começa a dar risada, que ninguém consegue segurar, eu vi aquele político de forma autêntica, né? Não é um elogio, mas eu vi a autenticidade pela primeira vez nele lá. E hoje, a palavra que Deus tem ministrado no meu coração, ela começa com essa pergunta, e eu vou fazer outras perguntas aqui para nós. O seu relacionamento com Deus, o meu e o seu relacionamento com Deus, ele é um relacionamento autêntico? Por que eu estou dizendo isso? Porque às vezes nós vemos as pessoas aqui na congregação e em qualquer outro lugar, os crentes, né? Aí você pensa assim, eu preciso agir como um crente. Então, como é que o crente ora, né? Senhor Deus, amado Pai. Então, vou falar Senhor Deus, amado Pai no começo da minha oração. Como que ele fala, como ele encerra, em nome do Senhor Jesus, amém, e não sei o que. Não, eu preciso fazer do jeito que geralmente um crente faz. E às vezes a gente começa a ter um relacionamento com Deus que ele não é tão autêntico assim. Por que eu estou falando isso? Porque Deus, ele olha para nós e ele quer um relacionamento autêntico, 100% autêntico. Ele quer que ele olha para mim, para você, no meu e no seu olho, e ele fala assim, ó, fala aquilo que você está com vontade de falar. Fala para mim. Porque você vem na oração e fala assim, muito obrigado por tudo, Senhor, obrigado, e o teu coração está assim, ó, por que você está fazendo isso comigo, Senhor? E de repente você fala assim, não, mas eu sou uma pessoa de fé. Senhor, obrigado, te agradeço, o Senhor é demais, os anjos te louvam, os querubins te entronizam, e Deus, ele olha para nós e ele fala assim, fala o que você quer falar para mim de verdade. Aí você fala assim, jamais, eu não vou murmurar na tua presença por nem um segundo. Isso me lembra mais ou menos quando o apóstolo Pedro, ele estava numa casa ali depois da ressurreição de Jesus, tem o Pentecostes, eu dei essa aula ontem para os adolescentes, e de repente Pedro, ele está em cima da casa de um irmão da igreja, e ele olha, ele tem uma visão de um lençol cheio de alimento impuro. Aí Deus fala para ele assim, come. E ele fala assim, jamais, jamais, eu nunca toquei, nunca tocarei, não sei o que. Daí Deus fala assim, come, estou falando para você comer. Dele não, dele falou assim, eu estou tornando o que é impuro puro agora. Dele não sei o que. Mas é isso, Deus, ele, nesse sentido, Deus, ele olha para mim e para você, ele fala assim, fala o que você tem para falar para mim. E daí a gente assim, não, jamais. Só que a palavra de Deus, ela nos ensina que o cristão, ele tem o direito de ter um relacionamento 100% autêntico com Deus, de falar na cara de Deus o que você quer falar.
Aí você pensa assim, Mateus, mas e eu não vou murmurar? Existe uma diferença entre murmurar e lamentar, entre você falar o que você está sofrendo para Deus. Então, toda vez que a gente pensa em murmuração, qual que é a primeira história que vem na sua cabeça? Lá no deserto, o pessoal lá no deserto, né? Por quê? Porque a murmuração, se você for ler lá toda a questão do êxodo, o pessoal no deserto, lá nos primeiros 7 dias ali eles já começam. Trouxeram para o deserto para nós morrer. Não tem água aqui, já querem apedrejar lá Moisés, junta aí quem que tirou a gente lá. Não interessa se o mar abriu. Trouxeram a gente aqui, não tem alho poró, não tem carne e tal, eu quero voltar. E a murmuração, ela parte da ideia de que Deus deve algo. Então você fala assim, ó, cadê a prosperidade que você falou que ia me dar? Cadê, por que morreu? Não era você não falou para mim que estava cuidando? Essa é a murmuração. A murmuração, ela parte do pressuposto de que Deus, ele deve algo para mim e para você. E ele não está cumprindo as obrigações dele também. Você não está cumprindo as suas obrigações do nosso acordo. Eu entreguei a minha vida para você, e agora, cadê a sua parte? Por que eu estou passando pelo que eu estou passando? Você me deve, e eu quero com juros ainda. A murmuração, ela trabalha nesse nível. Mas a lamentação, que é o sentimento verdadeiro que vem lá do âmago da gente, que quando a gente passa por algum tipo de situação de sofrimento, ela é a expressão da nossa angústia, ela é a expressão da nossa frustração, do nosso sofrimento, e é colocar diante de Deus a nossa tragédia. Hoje o pastor começou aqui já, né, né, para lá e para cá, e todo mundo, né, e às vezes no meio da gente tem alguém falando assim, eu estou dançando, mas eu estou sofrendo. Eu sei dessa alegria que o pastor está falando, eu sei dessa alegria que ele está falando, eu entendo essa alegria, mas eu estou sofrendo. E será que existe espaço para mim? Será que a Bíblia, ela abre espaço para o meu sofrimento? E será que mesmo depois da ressurreição de Jesus, eu posso sofrer? Será que eu posso ser verdadeiro com Deus e perguntar para Ele, onde é que você está? E a palavra é, eu posso. E a palavra de Deus nos ensina que eu e você podemos. No meio de toda alegria, o sentimento de lamento autêntico, ele tem o seu espaço. E Deus, ele vem falar para mim e para você hoje, você pode falar o que você quer para mim. Fala na minha cara. Às vezes numa discussão de casal é assim, né? Fala o que você está querendo falar, fala o que você está querendo de verdade, e Deus, ele fala assim, fala para mim o que você quer falar. Eu coloquei, você acha que essa questão, o seu sofrimento que você está passando está por fora, não está no meu controle? E Deus está olhando para mim, para você e falando assim, fala para mim, se lamente comigo. E o lamento, ele não olha para Deus com uma cobrança no sentido assim, ó, você não está cumprindo o seu acordo. É tipo assim, ó, eu vi que você fez um milagre na minha vida, eu sei que você me salvou, mas por que isso está acontecendo? Eu sei que você é verdadeiro, o que está acontecendo? É um sentido totalmente diferente do murmúrio. O murmúrio, ele cobra de Deus, tipo assim, ó, você devia estar fazendo isso aqui, ó. O murmúrio, ele tem a origem no pecado. E o lamento, ele tem a origem na verdade do que você está sentindo. E Deus hoje, ele convida eu e você, para que, se você precisar falar o que você precisa falar para Deus, você fale e seja verdadeiro com Ele. Hoje é um dia onde eu e você vamos aprender que lamentar é importante. E nós vamos encontrar um tesouro lá no meio do lamento. Amém? Então, a Bíblia, se você for olhar, ela existem diversos gêneros literários ali dentro da Bíblia. De repente, quando você começa a chegar mais na metade ali, você começa a encontrar as poesias, as músicas, né? E de repente você cai no livro de Lamentações. O livro de Lamentações é um livro sobre lamento. E você abre também nos Salmos, por exemplo, você vai ver alguns salmos que são de lamento. E às vezes o lamento, igual eu falei, às vezes ele pode até se confundir com murmuração. Você fala assim, nossa, o salmista aqui pegou meio pesado, né? Tipo assim, será que isso aqui não
não beirou a murmúrio, né? Mas ele está ali se lamentando, por quê? Porque o salmista está falando a verdade, e às vezes a verdade dói, não é? Às vezes a verdade ela constrange. Você já teve uma situação em que você presenciou uma briga, uma discussão, e veio alguém e falou uma verdade, que às vezes todo mundo queria falar para aquela pessoa, ele veio e falou a verdade, assim, e você assim, pior que é verdade isso, mas que constrangedor isso. E de repente, a verdade ela constrange a gente, né? Mas o lamento, ele traz essa possibilidade, você pode falar essa verdade. E não é à toa que existe, então, a lamentação na Bíblia, e todos nós, ao longo da nossa vida, a gente passa por situação em que a gente pode lamentar. Então, são situações onde você tem a morte de alguém querido, você tem uma doença, você tem um endividamento, você tem um acidente, você comete um pecado, uma amizade que foi perdida, um casamento que foi perdido. Aí você pensa assim, mas eu tenho que ser feliz, eu tenho que ter fé. Aí você abre em Eclesiastes e o mestre, ele fala assim, existe tempo para todas as coisas. Existe o tempo para você se alegrar, existe tempo de matar, existe tempo de cortar, e existe o tempo de chorar. Existe o tempo de chorar. O próprio Jesus, ele chora de forma autêntica. Como que Deus, o Deus homem, pode chorar? Ele chora. Ele olha para Jerusalém e ele fala assim, quantas vezes eu quis? Quantas vezes? Será que aquilo não foi verdadeiro? Ele está lamentando sobre a cidade que mataria ele algumas semanas depois. Então, se a gente for olhar a parte de lamentação na Bíblia, a mais famosa vai ser o livro de Lamentações. E o livro de Lamentações, praticamente assim, é certeza, né? Existem algumas pessoas que duvidam, mas ele foi escrito pelo profeta Jeremias. E o profeta Jeremias, ele viveu, sabe quando você pensa assim, acho que essa pessoa viveu na época errada? Porque se você pensar assim, o que nós vimos agora, nossas gerações, né? Algumas viram o final da Guerra Fria, aí depois teve o 11 de setembro, aí teve a crise de 2000. Então teve uma geração que, se você for ver os acontecimentos, né? Aconteceram muitas coisas ruins. Aí você pensa assim, pense então uma pessoa que nasceu em 1905. Essa pessoa foi lá, quando ela tinha 7 anos, o Titanic afundou. Aí quando ela tinha, 12, 13 anos lá, Primeira Guerra Mundial. Aí ela termina a Primeira Guerra e fala, pronto, agora tudo vai dar certo. Daí tem a Grande Depressão, né, 1929. Aí ela pensa, agora a gente passou, estamos se arrumando, né? De repente a Segunda Guerra Mundial. Aí você fala, esse cara só viveu desgraça? Jeremias é mais ou menos assim. Ele foi um dos caras que só viveu desgraça. E olha só, Deus fala assim, que ele escolheu Jeremias ainda no ventre da mãe dele. Então Paulo vai falar isso em Atos também, ele fala assim, que Deus ele escolhe o tempo e o lugar onde a pessoa vai nascer. Então você não pode olhar para Deus e falar assim, me colocou no tempo e na hora errada. Deus ele colocou as pessoas no tempo e no lugar onde elas deveriam nascer. E ele escolheu Jeremias exatamente para o tempo em que ele viveu em Israel. E ele presenciou uma das maiores tragédias que a nação de Israel viveu, que foi o exílio babilônico. Então, desde que ele era adulto ali, ele viu a cidade de Jerusalém ser cercada, até ser arrebentada a cidade, e daí ele enxerga os nobres indo para a Babilônia. Aí, de repente, vem Nabucodonosor e coloca outro rei no lugar. De repente, vem, cerca de novo. Então, mais ou menos num período de 20 anos, ali de 605 até 586, mais ou menos, ele viu só desgraça. E um rei querendo se rebelar, e ele falando assim, gente, não façam isso, a vontade de Deus não é essa. E a galera só ignorando ele, jogava ele no poço, pegava o que ele escrevia, rasgava e queimava. Ele só viveu desgraça, e ele avisava, gente, não façam isso, se arrependam, se arrependam, se arrependam, até que a cidade é completamente destruída. Completamente destruída. E Jeremias, ele olha para a cidade e ele vê uma mãe que não consegue alimentar seu filho. Ele se sentando para o lado de fora, depois que acabou tudo. Pense que você avisou tudo o que ia acontecer. Deus te revelou tudo o que ia acontecer. Você chegou para os reis, você chegou para os nobres, você chegou para os soldados, você chegou para todo mundo e falou, vai acontecer isso, isso, isso. E eles, não vai acontecer, você está mentindo. Eles estão pagando você para você falar isso. E de repente acaba tudo, se esgotam todas as coisas. E é como se ele se sentasse para fora da cidade e visse só a ruína da cidade. Talvez alguém chegasse para ele e falasse assim, agora você tem que ter fé. Por que você vai sentar a chorar aqui?
De repente ele senta para fora da cidade e ele chora. Ele chora porque tem algumas poucas pessoas lá. E ele avisou. E agora ele lamenta. E é interessante que a lamentação, igual eu falei, ela tem espaço na nossa vida. E a lamentação na Bíblia é uma das obras mais bonitas que você vai ver. Não o conteúdo, o conteúdo qual o lamentador está lamentando ali em Salmos e em Lamentações, mas ela é considerada uma obra de arte, ela é considerada uma poesia dentro da Bíblia. Então, o livro de Lamentações, ele vai ter 5 poemas escritos pelo profeta. Então, e não é só simplesmente escreve o que está para fora, ele vai expressar isso como uma obra de arte para Deus. Então, o primeiro, o segundo, o quarto e o quinto capítulo de Lamentações, eles têm 22 versículos, 22 frases. E cada uma delas, no primeiro, no segundo e no quarto, o quinto não faz isso, mas o primeiro, o segundo e o quarto, eles começam como se fosse um acróstico. Então, a primeira letra do primeiro versículo começa com A, do hebraico lá. A segunda começa com B. Então, ele vai escrevendo nessa ordem, que ele fala assim, eu vou lamentar, mas eu vou fazer uma obra de arte. Então, A, B, C, D, tudo no alfabeto hebraico. Quando ele chega no capítulo 3, ele triplica isso. Então, o capítulo 3 ele vai ter 66 versículos. A cada 3, ele faz a mesma coisa. Então, os primeiros 3, se você for abrir na sua Bíblia, aí, você vai ver que o capítulo 3 tem 66 versículos. E o 1, o 2 e o 3 começam com a mesma letra. O 4, 5 e 6 com a mesma, são grupos de ideias que ele vai tendo ali. E são 5 poemas de lamentação. E a gente vai agora lá para o meio da lamentação de Jeremias. Eu quero que você abra comigo no capítulo 3. E ele está ali no capítulo 1, no capítulo 2, trazendo o seu lamento. É como se ele tivesse sentado ali fora da cidade, enxergando toda aquela destruição. E ele vai perguntando para Deus, olha, será que mesmo a gente tendo descumprido tudo que a gente descumpriu como nação, será que o Senhor ainda vai cumprir a sua parte? Como que está essa situação, sabe? As mulheres estão chorando, elas não conseguem alimentar os seus filhos. E ele está colocando o coração dele, ele fala assim, olha, é difícil se lembrar de tudo que eu vivi, Então, a metade do livro de Lamentações é o capítulo 3, e a gente vai chegar ali perto da metade do capítulo 3, lá no versículo 19. Pense num homem que sofreu, tanto que quando Isaías 53 fala do homem de dores, existem até alguns estudiosos que falavam, não, esse cara é Jeremias, a gente sabe que é Jesus, mas de tanto que Jeremias sofreu, alguns estudiosos olhavam para o homem de dores de Isaías 53 e falavam assim, esse cara é tipo Jeremias, de tanto que ele sofreu na vida dele. Então Jeremias ele vai lá e ele escreve para nós, ali em Lamentações 3:19, como é amargo recordar o meu sofrimento e o meu desamparo. Eu lembro-me sempre desses dias terríveis enquanto lamento a minha perda. Existe espaço para isso. Existe espaço para uma mãe que está de luto, para um pai que está de luto, para um filho que está de luto, para aquele que perdeu tudo se lamentar perante o Senhor. Aí ele vai falar assim, no meio, pense que o capítulo 3 é o meio de todo o lamento de Jeremias. E daí ele vai abrir esse tesouro para nós aqui. Ele vai falar assim, ainda ouso, porém, ter esperança quando me recordo disso. O amor do Senhor não tem fim. Suas misericórdias são inesgotáveis. Grande é a sua fidelidade. As suas misericórdias se renovam cada manhã. Eu digo a mim mesmo, o Senhor é a minha porção, por isso esperarei nele. O Senhor é bom para os que dependem dele, para os que o buscam. Portanto, é bom esperar em silêncio pela salvação do Senhor. É bom as pessoas se sujeitarem, ainda jovens, ao jugo de sua disciplina, que permaneçam sozinhas em silêncio sob o jugo do Senhor, que se deitem com o rosto no pó, pois talvez ainda haja esperança, que deem a outra face para os que os ferem e assentem os insultos de seus inimigos, pois o Senhor não abandona ninguém para sempre, embora traga tristeza
embora traga tristeza, também mostra compaixão por causa da grandeza de seu amor, pois não tem prazer em afligir as pessoas, nem em lhes causar tristeza. Então, o que Jeremias faz aqui? No meio da mais profunda lamentação de sua vida, ele fala assim, eu sei, Senhor, eu me pergunto, será que você ainda está aí? Será que você está ouvindo? Porque eu vivi os milagres da sua parte também. E daí ele fala assim, no meio da lamentação, eu vou me lembrar de coisas que me dão esperança. E no meio da lamentação, o que dá esperança para mim e para você? E ele começa a falar de quem Deus é. Deus, Ele é essa pessoa aqui. E ele fala assim, o que eu devo fazer também? Então, no versículo 23, no versículo 22, ele vai falar sobre o amor de Deus. Ele vai falar assim, que o amor de Deus ele não tem fim. No meio da minha lamentação e da sua lamentação, o que vai dar esperança? No meio da doença que nos acometeu, no meio do luto, no meio do choro, que nós temos o direito de expressar para Deus. Deus, Ele quer olhar para mim e para você e falar, ele fala assim, fala para mim exatamente o que você está sentindo. Fala para mim exatamente o que você está sentindo. E daí você fala. E daí agora você olha para a palavra de Deus e ela fala assim, agora se lembre daquilo que te dá esperança. E ele vai falar assim, o amor de Deus ele não tem fim, no versículo 22. Ele vai falar que as misericórdias de Deus são inesgotáveis. Então ele lembra do amor de Deus. Ele lembra do caráter dele, ele lembra que as misericórdias de Deus elas são inesgotáveis. No versículo 23 ele vai falar da fidelidade de Deus, ele é fiel, que sua fidelidade é grande. Ele vai falar de novo da misericórdia no versículo 23, vai falar que as suas misericórdias se renovam. No versículo 24, ele vai falar que o Senhor é tudo o que Ele tem. Tudo o que Ele tem, Ele vai falar assim, o Senhor é a minha porção. Quando fala que o Senhor é a porção, é tudo o que Ele tem é o Senhor. Tudo. Se você perder tudo na sua vida, os seus bens, os seus familiares, se você perder tudo, você ainda terá tudo na sua vida. O profeta, ele olha para toda a desgraça dele e ele fala assim, o Senhor é tudo o que eu tenho, a maior riqueza que eu tenho. E ele fala que ele espera no Senhor. Ele fala no versículo 25 que o Senhor é bom, ele fala que Deus é bom para aqueles que o buscam e que é bom esperar em silêncio. Não é que você não tem que falar nada, é só você, você e Deus. É descansar, é tipo assim, eu estou entendendo o que está acontecendo. É bom se sujeitar quando ainda é jovem. Quanto antes você entender isso, melhor. No versículo 28 fala para permanecer sozinho em silêncio. No versículo 29 ele fala que a gente deve ser humilde. No versículo 30, talvez até o próprio Jesus tenha se conectado com esse texto, ele fala assim, que nós devemos dar a outra face. No versículo 31 ele fala que o Senhor não abandona ninguém. O que dá esperança para ele? Que o Senhor não abandona ninguém. E no versículo 32 ele fala que embora ele traga tristeza, ele também, quem traz a tristeza? O próprio Senhor, mas ele também demonstra compaixão por causa do seu amor. E ele fala no versículo 33 assim, que Deus ele não tem prazer em afligir e nem em causar tristeza. O que te dá esperança no momento de maior sofrimento da nossa vida? Se lembrar de quem Deus é, de quem nós somos e do que nós devemos fazer perante Deus, perante quem Deus é. Eu e você, a gente precisa levantar algo na nossa vida. A gente chama de memorial. A gente precisa... Por que o profeta Jeremias, ele se lembrou de quem Deus é e de como ele deve responder a Deus? Porque ele uma vez viveu isso aqui. Uma vez ele experimentou o amor de Deus, ele experimentou a misericórdia do Senhor, ele experimentou a fidelidade, ele experimentou esperar no Senhor, ele experimentou a bondade de Deus, ele se sujeitou a Deus quando ele ainda era jovem, desde menino. Ele permaneceu muitas vezes sozinho em silêncio, ele foi jogado num poço e ficou lá em silêncio. Ele foi humilde, Jeremias deu a outra face. Ele experimentou tudo isso, ele viveu tudo isso, ele viveu os dias bons, vamos dizer assim, com Deus. Então ele vai lá e ele se lembra, ele fala assim, isso aqui me dá esperança, que eu sei que eu já vivi isso aqui, experimentei, e eu sei que o que eu estou experimentando é passageiro. E a palavra de Deus lá em Josué, no capítulo 4, quase 800 anos antes aqui do que aconteceu com Jeremias,
ele mostra o povo de Israel atravessando o Rio Jordão agora. Então, anteriormente, ali uns 40 anos antes, eles tinham atravessado o Mar Vermelho. Agora, Moisés já foi, vamos dizer assim, recolhido por Deus. E em Josué 4, eles estão atravessando o Rio Jordão. Eles estão experimentando o milagre de Deus abrir, vamos dizer assim, as águas pela segunda vez. Então, lá em Josué 4:4, eu quero convidar você para abrir, por gentileza. Vai falar assim: então Josué convocou os 12 homens que ele havia escolhido, um de cada tribo de Israel, e lhes disse: vão até o meio do Jordão, à frente da arca do Senhor, seu Deus. Cada um de vocês pegue uma pedra e carregue-a sobre o ombro. Serão 12 pedras no total, uma para cada tribo de Israel. Elas serão um monumento entre vocês. No futuro, seus filhos perguntarão: o que significam essas pedras? E vocês dirão: elas servem para nos lembrar que o Rio Jordão parou de correr quando a arca da aliança do Senhor passou por ele. Essas pedras serão uma recordação no meio dos israelitas para sempre. Hoje Deus convida eu e você para que em tempos de alegria, em tempos de festa, em tempos de paz, eu e você, a gente pegue uma pedra lá no meio do Jordão, no milagre que a gente está vivendo. Como que uma pessoa poderia ir lá no fundo do Jordão e pegar uma pedra? É só se Deus tivesse parado a corrente do rio, é só se Ele tivesse erguido uma parede onde a água parasse, onde a Arca da Aliança estava em terra seca, ali no meio do Jordão, e Ele vai lá e pega uma pedra, e Ele pega lá 12 pedras, e eu e você temos que fazer isso. Todas as vezes que eu e você vivemos uma experiência com Deus, desde a nossa salvação, até todas as experiências de milagre que nós vivemos, a gente tem que ir lá e cravar numa pedra quem Deus é. Deus, Ele fez na minha vida. Então eu vou pegar essa pedra e vou tirar lá do meio do milagre e vou colocar num lugar. Deus é bom. Então, hoje eu experimentei a fidelidade de Deus. Eu vou talhar a fidelidade de Deus numa pedra no meu coração e eu vou colocar agora junto com a pedra da bondade. Eu experimentei a misericórdia do Senhor. Eu pequei e o sangue de Jesus me lavou. Eu vou pegar a misericórdia do Senhor e eu vou colocar junto com as outras 2 pedras que eu tinha. Eu fui lá e pequei de novo. E o Senhor me perdoou de novo. Então, eu vou pegar a pedra da misericórdia que se renova, vou colocar ali. E sabe o que vai acontecer? No dia que eu estiver lamentando, a hora que o rio estiver passando, a hora que o rio não estiver mais abrindo, eu vou me lembrar que o rio um dia abriu. Que na frente da Arca da Aliança eu peguei a pedra. E eu vou me lembrar que Ele é bom, que Ele é misericordioso, que Ele é fiel, que a misericórdia dEle se renova. No meio do lamento, eu vou falar assim: eu ainda ouso ter esperança quando eu me recordo que Ele me perdoou. E que Ele me perdoou de novo quando eu não devia me perdoar. Que Ele foi bom quando Ele não deveria ser bom comigo. E agora eu vou esperar em silêncio. Não é o silêncio que eu tenho que ficar mudo e segurar tudo que eu tenho para falar, mas é que eu vou jogar diante de Deus e vou confiar que Ele está ouvindo o que eu estou falando. É eu e Ele, eu e Ele. Se você está vivendo no lamento na tua vida, você precisa olhar para tudo que você viveu e se lembrar de quem Deus é e de que Ele não te abandonou. E se você está vivendo uma época de milagre na tua vida, pegue cada pedra do seu milagre e faça um memorial hoje. Faça um memorial perante o Senhor. Para que quando chegue o momento em que Deus ficar quieto, você fale assim: por que o Senhor está quieto comigo? Eu tenho falado com você, mas eu não escuto você falar comigo. Eu falo, eu já coloquei tudo na tua presença e você fica assim, ó. Eu não consigo ouvir tua voz. Por que você está... Eu sei que o Senhor não me abandonou, mas por que eu estou me sentindo abandonado hoje? Por que você falou que levou as doenças e eu não estou curado? Por que você está fazendo isso comigo? Mas eu tenho certeza, quando eu olho para essas pedras aqui, que o Senhor está me escutando. Eu tenho certeza que o Senhor é fiel e que o Senhor não vai deixar de fazer. Mas o que eu estou sentindo, Senhor, é isso aqui. Mas eu ouso me lembrar daquilo que me dá esperança, e eu sei que um dia você vai fazer
Eu sei que um dia você vai aparecer para mim, eu sei que um dia eu vou olhar nos teus olhos. Jó, ele fala isso. Ele fala assim: quanto a mim, diante de todo aquele terror que ele estava vivendo na vida dele, ele fala assim: quanto a mim, eu sei que o meu Redentor vive e que um dia, por fim, ele se levantará sobre a terra. E depois que o meu corpo tiver se decomposto, ainda assim, em meu corpo, eu verei a Deus. Jó, ele foi um homem que estabeleceu memoriais na vida dele. Quando ele foi rico, cada vez que ele adquiria riqueza, ele ia colocando um memorial na vida dele. E ele se lamenta perante o Senhor. E você fala assim: Jó, você meio que está quase passando do limite aqui. E ele fala assim: eu sei que ele vive e eu sei que ele vai se levantar. Quando tudo acaba na vida dele, ele fala assim: foi Deus que me deu, foi Deus que me tirou. Bendito seja o nome do Senhor. E você olha o livro, 40 e poucos capítulos, 42 capítulos de Jó, podendo jogar tudo o que ele sente para Deus. É isso aqui que eu sinto perante o Senhor. E Deus aparece no final para ele. E ele vê a Deus. E eu e você temos essa promessa. Não importa o que eu e você estejamos passando. Pode lamentar, seja verdadeiro. Deus, ele fala assim para você hoje: olha nos meus olhos e fala tudo aquilo que está segurando. Eu sei que está se segurando para falar comigo. Mas fala o que você está sentindo de verdade. Está frustrado com o teu trabalho? Por que você nunca me contou? Está frustrado com o teu casamento? Por que você nunca me contou? Por que toda vez que a gente chega no momento de conversa, eu e você fala: glorificado seja o seu nome, venha a nós o vosso reino? Mas por que você não me fala que você está frustrado com a tua amizade? Por que você não me fala que você está frustrado com a tua vida financeira? Por que eu fiquei quieto com você e você finge que eu não fiquei quieto com você? Fala para mim que eu fiquei quieto com você. Seja verdadeiro comigo. Deus, ele pede para que a gente tenha um relacionamento autêntico com ele. Esse é o clamor dele para mim e para você hoje. Seja autêntico, olhe nos meus olhos e fale aquilo que você quer falar. Mas ouse ter esperança de que eu estou com você. Ouse ter esperança de que eu estou com você. Grite, se necessário, comigo. Me chame a minha atenção. E ouse ter esperança de que eu estou com você, mesmo que eu esteja em silêncio, mesmo na sua pior situação, eu estou lá com você e eu não te abandonei. Eu sei que talvez você se sinta abandonado, mas eu não abandonei você. Eu sei que a tua doença ainda está aí, mas eu levei a tua doença para mim. E nas últimas consequências, você vai ter um corpo novo e vai me ver face a face e vai olhar no meu olho, com um corpo totalmente novo. Não existe um decreto de depressão na sua vida, porque um dia você vai estar em um corpo incorruptível, igual o do meu filho Jesus, e vai me olhar nos olhos, e não vai sentir mais nada disso. O pecado não é mais um decreto na tua vida, porque um dia eu vou te dar um corpo novo em que você não vai sentir mais vontade de pecar, que você vai conseguir olhar nos meus olhos. Igual eu já falo, eu falo assim, quando meu corpo tivesse se decomposto, ainda assim no meu corpo, eu vou ter um corpo, vai ser tocado, no meu corpo eu vou olhar para Deus. E Deus, ele fala assim: fala comigo e seja autêntico comigo hoje. Esses últimos dias eu tenho me lembrado muito da cena onde o cego Bartimeu escuta Jesus passando. E ele começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E ele está ali: eu não posso perder isso aqui. E ele começa a gritar assim: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E Jesus está passando lá, porque é quase certeza que Jesus deve ter ouvido ele na primeira vez que ele chamou. Mas ele fala: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Ele estava ali cego, se lamentando e clamando para Deus assim: tem compaixão de mim. Eu sei quem você é o filho de Davi, tem compaixão de mim. E o pessoal falava assim: fica quieto. E ele gritava mais alto: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim, tem compaixão pelo que eu estou passando. E Jesus vem e cura ele, fala assim: a tua fé te curou. No momento de lamento, eu e você precisamos lembrar: Jesus, ele é o filho de Davi, ele é aquele prometido.
E a fé que a gente tem vai nos curar de tudo que a gente está passando. E ainda que eu e você, a gente morra em uma condição de doença e de pecado, a promessa de Deus é que Ele não vai deixar que a gente morra em decomposição. Ele fala assim, assim como eu não deixei o meu filho morto no túmulo, eu não vou deixar você no túmulo, também não precisa ter medo. Assim como eu ressuscitei o meu filho no túmulo, eu vou ressuscitar você. Você não precisa ter medo de morrer, porque eu estou te guardando. Só seja autêntico comigo, fale a verdade comigo, não precisa fingir. E encontre os tesouros no meio do lamento. Amém? Eu quero que você se coloque em pé nessa manhã. Hoje é um dia de você olhar para o seu coração e se perguntar assim, eu tenho tido um relacionamento verdadeiro com o Senhor? Eu tenho falado aquilo que eu tenho vontade de falar para Ele? Se você tem esse relacionamento autêntico, se você está passando por situação de lamento hoje, Deus Ele te convida a você olhar para aquilo que você já viveu com Ele, para aquelas pedras que você conseguiu talhar no meio do seu milagre, e falar assim, lembra de quem eu sou, lembra do meu caráter. Eu sei que você não está se sentindo amado talvez, mas você lembra que eu amo você? Talvez você não esteja se sentindo amado, mas traz à tua memória que eu te amo. Traz à tua memória que eu te amo. Você está achando que eu não sou fiel com você? Está tudo sob controle. Lembra que eu sou fiel com você. Existe um memorial. O memorial ele foi construído ali como se fosse uma torre de pedras ali, quando Josué constrói, para que as gerações pudessem olhar e lembrar assim, por que tem aquela pedra ali? Porque um dia Deus abriu o Jordão. Existe um memorial que eu e você a gente pode olhar, que não tem erro, que é impossível você ter uma amnésia e não ter esperança olhando para esse memorial. Esse memorial é a cruz de Jesus. Quando eu e você estamos no meio do lamento, se sentindo abandonados, quando a gente olha e pensa assim, será que a aliança ainda vai ser cumprida? Será que isso aqui vai acontecer? Será que realmente meu Redentor vive e por fim eu vou olhar para Ele num corpo? E a cruz de Jesus, ela nos mostra, quando a gente olha para Jesus crucificado, que Deus Ele é capaz de transformar a maior maldade já cometida pela humanidade em algo bom. Se existe um inocente que foi morto pelo meu e pelo seu pecado, foi Jesus na cruz. Aquela foi a maior tragédia que aconteceu na humanidade, desde o começo, desde Adão até os dias de hoje. A maior tragédia que já aconteceu não foram os grandes genocídios, foi o dia em que um inocente, que ele deu a outra face, e ele foi até as últimas consequências por mim e por você. Ele foi pregado na cruz pelo meu e pelo seu pecado. E de repente Deus ele tem o poder de pegar toda aquela maldade e transformar em algo bom. É por isso que eu e você temos que ter a esperança de que, por mais que um dia a gente passe ou esteja passando por algo ruim, Deus ele tem o pleno poder de pegar isso e transformar em algo bom de algum jeito. Talvez eu e você a gente não entenda, mas Deus ele tem a capacidade de transformar isso em algo bom. A cruz de Jesus, ela mostra o grande amor de Deus, ela mostra que Ele é um Deus amoroso, ela mostra a misericórdia dEle, perdoando o meu e o seu pecado. Ela mostra que a vida não termina no túmulo, e ela apresenta aquele que deu a outra face até as últimas consequências. Jesus, Ele não deu a outra face só uma vez, Ele foi até o final da cruz, dando a outra face. E ela mostra aquele que levou sobre si as nossas enfermidades, que nos dará um corpo incorruptível. E ela mostra que Jesus não foi abandonado no túmulo e eu e você não vamos ser. Só se lembre daquilo que te dá esperança no momento de lamento. Você tem o direito de se lamentar. E lá no meio, no capítulo 3 do seu lamento, você tem que encontrar aquilo que te dá esperança no Senhor. Que nesse momento você possa sondar o teu coração e olhar se existem essas pedras aí.
olhar se você tem tido um relacionamento autêntico com o Senhor, e falar assim: Deus, eu quero ser verdadeiro com você, eu quero falar tudo o que eu quero para o Senhor, e eu quero me lembrar quem o Senhor é e quem eu sou nessa manhã, em nome de Jesus. Faça essa oração nesse momento. Tantas lutas, tantas dores, num deserto pareço estar, mas te entrego os meus temores. Sei que em ti, Senhor, posso confiar. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Como é bom poder pertencer a um Deus de amor. Como é bom poder confiar em tua fidelidade. Eu descanso em ti, eu espero em ti, eu te adoro, Deus de amor. Como é bom poder pertencer a um Deus de amor. Como é bom poder confiar em tua fidelidade. Eu descanso em ti, eu espero em ti, eu te adoro, Deus de amor. Eu descanso em ti, eu espero em ti, eu te adoro, Deus de amor. A palavra de Deus, ela fala para chorar com os que choram. Se no seu tempo de dança e de alegria você perceber que existe um irmão em lamento, chega nele, ajude a lembrar ele o que dá esperança nos momentos de lamento. Ele vai dançar com você também, pode deixar ele vai ter fé para dançar com você também. Mas existe tempo certo para todas as coisas. Quando um discípulo estiver passando por um momento de lamento, e não julgue o lamento do outro. Para alguns o lamento vai ser o luto, para outros vai ser uma doença, para outros vai ser um endividamento. Mas chega no teu irmão, abraça ele, chora com ele, porque existe tempo para tudo. Existe tempo para tudo. Não existe pressa nesse sentido. É só o abraço, é só o carinho, é só a tua oração. E é o momento em que você vai falar assim: você lembra quando você viveu isso? Ajude ele a trazer à memória aquilo que dá esperança para ele. E em última instância, sempre olhe para a cruz de Cristo. Ele foi levantado naquela cruz para que a gente tenha esperança de que Ele não vai nos deixar, de que Ele é fiel, de que Ele cumpre tudo aquilo que Ele prometeu. Amém? Quero pedir que o Black fique aqui, Adri, Domingos, Marli, vem aqui, por favor. Domingos, Marli. Pode vir o Cláudio 6 também, fica aqui, por favor. Eu vou orar e vou encerrar o culto, ok? Se você sentiu, agora que o Mateus terminou a mensagem aqui, nos abençoou, e Deus tocou o teu coração, eu preciso de um abraço. O homem vem, abraça o homem, mulher vem, abraça a mulher. Antes de ir embora, vem aqui, dá um abraço e deixa
o Senhor te abraçar através dessa pessoa, queridos, o abraço de Deus se manifesta através dos filhos dele, e um abraço pode sim curar. Então eu vou orar, vou encerrar. Você, mulher que precisa de um abraço, procura uma delas aqui, abraça. Você que é homem, procura eles, dá um abraço. Não precisa falar nada, e vocês aqui na frente também não precisam falar nada, é só dar um abraço e deixar o Espírito Santo agir. Amém? Pai, nós te louvamos por esse tempo tão gostoso, tão agradável, e nós te louvamos pela vida do pastor Mateus, pela ministração que ele trouxe. Te louvamos pelo louvor, por cada um que saiu da sua casa, do conforto de estar aqui. Que possamos retornar todos abençoados para o nosso lar, Senhor, levando a preciosa semente da palavra. Abra suas mãos, queridos, que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo esteja conosco, hoje e sempre. Amém. Amém. Deus abençoe. Tantas lutas, tantas dores, num